E a propina como foi paga? Ele creditou, eu tinha uma conta corrente interna com ele, e ele me creditou a conta corrente interna no valor da propina, depois de acertado com ele e com o José Carlos Krubzik o valor da propina, na sala dele, na sede da JF. Aí ele me creditou a minha planilha interna e eu fui sacando o dinheiro através de notas fiscais de emissão de empresas minhas, ou através de boletos que eu mandei para ele pagar, ou através de depósitos que eu pedi para ele efetuar. E, se eu não me recordo, uma ou duas operações que não são de quer dizer, são de valores expressivos, mas não são de valores expressivos frente à monta dos valores que eu e ele transacionávamos em pagamento lá fora. Então, mas 95% do que eu recebi do Joesley foi através da emissão de notas fiscais. Tá, e você fez o que com esse dinheiro? Quando recebeu o dinheiro, como é que você distribuiu ele para os outros? Não, aí quando eu recebi o dinheiro entrava na minha conta corrente. E aí, qual das suas empresas? Ou era da Vizcaya ou da Araguaia. E aí eu pagava boletos de supermercado ou boletos de contas que um doleiro que chama Tony me mandava, e ele me cobrava um percentual e me entregava em dinheiro vivo. O dinheiro vivo chegando na minha mão, eu distribuía para quem eu tinha que pagar, que nesse caso era o Eduardo Cunha, que fazia o repasse para quem era de direito dentro do PMDB, que eram as pessoas que apoiavam ele dentro do PMDB. Que eram? Era Henrique Alves, Michel Temer, todas essas pessoas, a bancada que a gente chamava de bancada do Eduardo Cunha. Só relembrar, Henrique Eduardo Alves, Michel Temer, Gedel, não, o Gedel não recebia do FGTS, porque o Gedel nessa época não era ligado ao Eduardo Cunha. Eles foram ter uma relação mais próxima depois que o Gedel entrou dentro da Caixa. Eles eram até meio... Eram opostos dentro do PMDB. Quanto é que foi pago de propina nesse caso? 9.750.000. Como é que foi a operacionalização desse pagamento? Creditou na minha conta interna na JBS. Aquela conta corrente informal? Todos os créditos são na conta corrente informal, e aí depois eu sacava daquela mesma maneira que eu já descrevi para o senhor, através da emissão de notas fiscais. E nesse caso o senhor pagou integralmente a parte do Cunha, e ele... Como é que chegava a parte do Gedel? Aí era 60%, 65% para o Gedel, dependendo da operação, e o resto eu e o Cunha meiavam no meio, ou eu dava 5% a mais para o Cunha e o resto ficava para mim, dependia da operação e da necessidade de caixa que ele tinha. A relação minha com o Eduardo Cunha sempre foi muito boa, porque eu não tinha... se ele às vezes queria ter maior participação no lucro que eu precisava do dinheiro mais do que eu para ter o projeto dele de político atendido, eu não tinha problema em fazer nenhuma sessão e falava, tá bom, porque eu apostava que ele ia realmente chegar onde chegou, que foi chegar a ser a pessoa que tinha mais importância, mais poder no Brasil. Foi um período curto de tempo, mas ele chegou no cargo que ele recebeu esse valor aqui, além que eu saiba, o Eduardo e o Gedel. Mas como tudo que chegava do Eduardo, o Eduardo redistribuía. O Eduardo ele funcionava como se fosse um banco de corrupção de políticos. Ou seja, todo mundo que precisava de recursos pedia para ele, e ele cedia os recursos e em troca mandava no mandato do cara. Era assim que funcionava. O que eu queria só explicar é o seguinte: o Michel Temer, no caso, ele não tinha um operador único para tudo, ele teria operadores específicos para cada área, é isso? Ele não concentrava nada com uma pessoa só. Ele diluía o risco dele, não deixando nada operacionalizado com uma pessoa só. Um só operador. Então você vê, por exemplo, para receber dinheiro, ele tinha o Zé Yunes, que esse eu tenho certeza, e depois vinha saber o Coronel Lima. Certo. Entre as pessoas que o senhor menciona, então, que ele teria como fonte de recurso, o senhor menciona, por exemplo, 4 pessoas aqui principais, né? Além do sócio das propinas. O senhor fala dos recursos que viriam do Eduardo Cunha, do senhor Eduardo Cunha.
Eduardo Cunha, eu não diretamente, Mas Eduardo indiretamente. Cunha financiando ele. Gedel Vieira Lima, o senhor menciona Gedel Vieira Lima, de alguma forma. O Gedel Vieira Lima acho que não dividia com ele o que recebia. Tá, Tá errôneo isso aqui. tá errôneo. José Yunes, Também não dividia, porque o José Yunes administrava a propina. ele administrava a propina do Michel Temer. Exatamente. O Zé Yunes e o Coronel Lima recebiam. Administravam a propina. O Zé Yunes, além de administrar, investia a propina porque ele era dono de uma empreiteira, de uma incorporadora em São Paulo. Isso o Coronel Lima. Não, o Zé Yunes. E o Coronel Lima, O Coronel Lima tem uma empreiteira e aí o Michel, acho que operacionalizava obras para ele, alguma coisa desse tipo. Qual é o nome da Então, empreiteira? Você sabe o nome? Yunes investia propina através deles do incorporador. Da incorporadora imobiliária dele. Qual o nome? Yuni. Não, da incorporadora, você sabe? Do Zé Yunes e Yuni. É Y-U-N-N-Y. o senhor menciona também que tem conhecimento de outros operadores ou pessoas que de certa forma atuaram. Então vamos deixar claro, porque como eu não tive tempo de ler isso aqui inteiro, que o Gedel Vieira Lima, eu não posso afirmar em momento nenhum que o Gedel Vieira Lima, do dinheiro que eu repassei a ele deu parte para o Temer. Não tenho como afirmar O isso. senhor só tem essa informação relativa ao Cunha. Ao Cunha, 100% e 10% de certeza. Certo. Perfeito. Que a propina do Cunha ia para Michel Temer. E do Wagner Voss também eu tenho Do certeza. Wagner Rossi também, certeza absoluta. O senhor menciona no seu anexo que tem conhecimento de outros operadores do presidente Michel ou outras pessoas que ajudaram Michel Temer a receber propina. O senhor menciona principalmente através de relatos de Eduardo Cunha e Joesley Batista. É isso mesmo? Isso. Certo. Rocha Loures, Rodrigo Rocha Loures, o senhor menciona aqui que não conhecia. Não conheço. Certo, mas o senhor afirma que ele foi operador de Michel Temer após Gedel deixar de ser ministro. Com base em que o senhor afirma isso? As notícias nas quais eu fui envolvido, os processos nos quais eu fui envolvido. Sobre a empresa Rodrimar, o senhor sabe se Michel Temer também tem influência sobre a empresa Rodrimar? Eu acho que ele tem grande apreço pelos pleitos da Rodrimar. Ou ele, ou as pessoas que ele determina para que vejam quais são os interesses dos seus... Mas qual é o envolvimento dele com a empresa Rodrimar? Que eu sei, ele pediu para que fossem defendidos os interesses da Rodrimar nas MP dos portos. Mas porque ele tinha alguma relação com o empresário proprietário da Rodrimar? Algo assim? Eu acho que ele tinha, porque eu não tenho prova disso, mas acho que ele tinha. Tá. O senhor mencionou a MP dos portos, que é a 595, de Isso. 2013, né? Isso. Qual foi o fato que envolveu essa MP e em que ponto que isso alcançava Michel Temer? Bom, essa MP foi feita para que era uma reforma do setor portuário e ela ia trazer um grande prejuízo para o Grupo Libra, que é um grupo aliado de Cunha e, por consequência, de Michel Temer, porque é um dos doadores, dos grandes doadores das campanhas do Michel Temer. O Grupo Libra não ia poder renovar mais as suas concessões portuárias. Por quê? Porque ele tinha vários débitos fiscais inscritos em dívida ativa. Aham. E o que o Eduardo Cunha fez? Pôs dentro dessa MP uma cláusula que empresas que possuíam dívida ativa inscrita poderiam renovar seus contratos no setor portuário, desde que ajuizassem arbitragem para discutir esse débito tributário. Michel Temer, ele influenciou diretamente na MP? Eu acho que ele deve ter feito pedidos ao Eduardo Cunha para que o Eduardo Cunha, que era quem estava conduzindo todo o processo,
protegesse quem era de interesse dele. Certo, mas por que o senhor conclui isso? Porque tanto a Eldorado como a Rodrimar tinham interesses. E o Eduardo me narrou que na época o Michel pediu a ele, tem que fazer isso, cuidar disso, para que o negócio não saísse do controle. Tá. Então, o senhor soube que após a aprovação desta MP, houve recebimento de comissão Não, parte do grupo do PMDB? por doação política, tenho certeza, oficial. Por comissão, que seria uma propina disfarçada de doação oficial. E outros tipos de recebimento não tenho conhecimento. Tá. E o senhor sabe disso principalmente por conta de relatos de Eduardo Cunha? Por relatos exclusivamente de Eduardo Cunha, em almoços comigo, em reuniões comigo. Ele uma vez me relatou que tinha ido jantar na casa do Daniel Dantas no Rio de Janeiro para resolver o problema dos portos. O Daniel é acionista da Santos Brasil, então ele me relatava esses Você fatos. mencionou então o grupo Santos Brasil. O senhor sabe se o grupo Santos Brasil também foi beneficiado e contribuiu para o PMDB? Não, ele me falou que o Daniel Dantas fez um jantar na casa dele para fazer os pleitos que ele tinha no setor O portuário. Daniel Dantas, que é do grupo Santos Brasil, é É isso? o presidente do Opportunity, que é o acionista majoritário da Santos Brasil. A Juni, tá. O senhor sabe também que a Eldorado e a Rodrimar tinham interesse em ter um terminal no Porto de Santos. A Rodrimar já tinha, Já né? tinha. O Eldorado estava querendo ter esse terminal, ou estava adquirindo o terminal, porque ela usava o terminal que era do Grupo Libra. E isso acarretava um custo muito alto para ela na exportação de celulose. Certo. Michel Temer tinha algum interesse especial nesses interesses econômicos? Acho que ele tinha interesse em atender tudo que era, O senhor já falou sobre Marcelo Azeredo, né? e sobre o Wagner Rossi também. Tá. Ele tinha interesse em atender todos os pleitos do Joesley. Ele tinha um bom relacionamento com o Joesley. Michel Temer Muito bom. tinha um ótimo relacionamento com o Joesley. Muito bom relacionamento. E tinha interesse de atender os pleitos de Joesley Batista. E ele tinha uma atuação no profissão. E como ele tinha uma atuação forte no Porto de Santos Quem? de vários anos, o Michel Temer, Michel Temer, sim. ele conseguia facilitar. Marcelo Azeredo. Pelo Pelo Wagner Rossi, pelo Marcelo Azeredo. e pelos subsequentes. Tá. O Porto de Tá. Santos, todo mundo sabe em São Paulo, quem convive no mundo político, que o Porto de Santos é a área de influência do Michel Temer. Tá, em São Paulo todos sabem então que o Porto de Santos é a área de influência política de Michel Temer.